Opa. Então, pessoal, é o seguinte, começar a gravar a aula no caso. E no final da aula passada, eu comecei a falar um pouco de perspectiva, projeções e perspectiva. Eu fiquei de fechar o slide da aula anterior, tá? Que eu encerrei um pouco antes do final do conteúdo, tá? Então, para quem quiser lembrar aqui, ó, esse era o slide da aula anterior. A gente foi mais ou menos até... Deixa eu apresentar aqui. A gente foi falando no finalzinho sobre um pouco da história de geometria projetiva, plano projetivo, as suas geometrias que estão dispostas a serem aplicadas. E aí chega uma situação que é o finalzinho do capítulo, onde se fala basicamente o seguinte, que no plano projetivo há 4 formas iniciais de você pensar esse plano projetivo. Ou é pensar em coordenadas homogêneas, ou é pensar em espaço de raios, num plano de uma esfera e num plano afim aumentado, tá? Eu vou falar rapidamente desses 4 planos, mas eu não vou trabalhar com vocês diretamente nessa disciplina, eu vou trabalhar outros conceitos, mas eu vou falar rapidamente desses planos projetivos, tá? Os planos projetivos são as formas as quais você vai pegar uma representação de uma cena e, como o nome próprio diz, projetar em algum tipo de plano, né? E aí a gente vai falar que tem 4 tipos de planos disponíveis. Disponíveis não, 4 possíveis, né? O primeiro tipo de plano que a gente chama de coordenadas homogêneas, o plano de coordenadas homogêneas. Como eu já falei com vocês, a questão dos pontos e dos vetores já está bem delimitada, que o ponto tem um jeito e a reta de outra. Eu tenho algumas representações de reta que são bem parecidas com o plano cartesiano, tá? Mas lembrando basicamente que no finalzinho que eu expliquei sobre a questão de que as retas terminam com 0 e os pontos terminam com 1, e aí tem uma explicação rápida de porquê. A questão do ponto ideal, só citei praticamente as propriedades, e aí a proposta é entrar na discussão um pouco sobre a noção do espaço de raios. Então, plano homogêneo, que é talvez o mais importante e relevante por hora, ele tem suas premissas dadas. E aí eu vou falar rapidamente sobre espaço de raios, plano circular, círculo, e aí vai entrar no outro tópico da disciplina. Quando um ponto euclidiano ele vem para o espaço projetivo, ele se torna em 3D. Então, como a escala não importa nesse mundo, todo objeto praticamente desenhado com relação à origem. Embora essa origem, na verdade, ela não existe. Ela é desenhada em um plano projetivo 000 que a gente considera, teoricamente, a origem. Mas esse plano é como se fosse um plano móvel, né? Então, similarmente a um desenho, uma reta no espaço euclidiano clássico, ele se torna uma reta, ele se torna um plano no espaço, porque como eu não tenho uma origem, uma reta passa a ocupar todo aquele espaço definido. Dentro da esfera unitária, que é ainda um outro fator, é como que eu vou transformar um ponto XYZ em um ponto nesse meu plano de esfera. Ele tem um cálculo que torna ele inviável em alguns aspectos com relação à transformação. Porque para eu definir um ponto dentro de uma esfera, eu uso a equação do círculo, né, aproximadamente. Embora eu vou discutir bastante isso nessa aula ainda, começar a discussão sobre primitivas gráficas, esse cálculo é bastante complexo, mas a ideia é que como é que eu vou encontrar um ponto que intersecta uma esfera em um certo ponto? E aí eu tenho uma equação que deve definir isso. Também eu vou pular a questão de esferas unitárias, apenas dizer que é possível, claro. Assim como você tem hoje um espelho, se eu pegar uma imagem, uma cena do mundo real, e projetar numa esfera espelhada, geralmente há uma distorção da imagem, né? Aquela distorção é um plano projetivo, só que aplicado à esfera. Então, visualmente, eu espero que vocês entendam o que é isso. Basta pegar uma esfera qualquer
e ver um reflexo de uma imagem externa. O reflexo não é uma projeção direta, mas é uma forma de enxergar aquela modelagem. E o plano fim aumentado, que é um plano que ele é bem utilizado, na verdade, que ele é meio que uma interlocução, uma mistura do plano de coordenadas afim, o plano de coordenadas de retas homogêneas, mas o plano afim euclidiano, a proposta é fazer uma mistura, o plano afim aumentado, ele prefere utilizar algumas características dos planos anteriores, tentando minimizar um efeito visual que não seja prejudicial às pessoas, mas que me dê um grau de eficiência relevante. Eu não vou discutir muito realmente o plano fim aumentado, embora se alguém quiser levantar essa bola eu posso iniciar uma conversa sobre, mas basicamente a definição que é importante é que nesse plano afim aumentado, que é o plano de projeção que seria usado, um ponto XYW, ele é projetado no ponto x barra W, y barra W. Ou seja, eu tenho XYZ, né? Aquele Z vira um fator que reduz o XY para fazer uma simulação, no mínimo pensando na questão de proximidade, tá? Porque se eu tenho um Z baixo, eu vou ter baixa redução. Se eu tiver um Z muito alto, eu vou ter um afastamento eventualmente da câmera. E aí eu tenho uma dinâmica que faz com que eu tenha essa primeira operação do plano afim aumentado como uma esfera projetiva simulando a visão humana. Tá? O Z ele vira um fator de cálculo na projeção do 3D em um 2D projetivo. Claro que como eu tenho x barra W, como eu tenho sempre algum tipo de grau de arredondamento, eu vou ter pontos que se chocam com o mesmo valor. Então não quer dizer que essa aqui é a operação básica, mas uma das possíveis operações aplicadas com relação a um plano afim aumentado. Por definição, o plano projetivo corresponde ao plano fim aumentado de uma reta e o conjunto de pontos ideais, que é aquele ponto que não existe, onde tem o ponto de encontro de duas retas paralelas projetadas sobre uma linha de trem, em cada direção. Então, esse ponto ideal é o que define esse ponto W de foco. Na geometria projetiva, eu tenho aqui uma esfera, eu tenho como se fosse raios, né, que vão circular a esfera, que é uma representação ruim, porque eu tenho uma esfera, e eu tenho aqui uma reta curva que circularia a esfera como se fosse uma reta de circunferência, né? E aí eu tenho o raio fazendo aqui uma certa curva que não é comum, e é nessa curva que acontece o choque de pontos. Tecnicamente falando, o que é importante pegar disso aqui é só a questão, principalmente o entendimento que do plano normal para o plano projetivo vou ter sempre choques, seja esférico, seja projetivo, seja afim, porque de 3D para 2D alguma coisa vai se perder, tá? Sempre, não vai ter como. O plano 2D, ele é sempre representado por uma matriz transposta dele, então, o ponto 4,3, ele pode ser representado por uma tupla da seguinte forma, tá? Olha, eu tenho esse 4,3, se eu multiplicar o 4,3 por 2, o 862 transposto, nada mais é o 4,3, porque se eu pegar o dividir por 2 e o 6 por 3, eu vou ter o 4,3. E aí eu tenho várias variações. São vários pontos em 3D que têm a mesma representação no ponto ideal por causa da divisão pelo W. Entendido? Então, a representação canônica de um ponto em um espaço em 3D, em coordenadas homogêneas, é quando eu tenho esse terceiro fator aqui igual a 1. Então, se eu tivesse 1, seria 4,3. Então, 4,3 é o ponto canônico. Tá? Então, claramente, a gente pode pensar que o ponto ideal é sempre a reta 1, 0, até porque eu não posso dividir por 0, então esse aqui é o ponto ideal que não existe, não tem representação dentro desse mundo. Tá? Isso aqui eu não vou falar, praticamente de transformações projetivas. Eu só quero que vocês apenas entendam que eu não vou fazer provas matemáticas, eu já não gosto disso, e no ensino remoto é mais difícil ainda ficar tomando conta desse tipo de detalhe que já não tem muita aplicação. Eu considero, o Alessio considera uma abordagem muito teórica, mas é importante entender que são esses embasamentos de coordenada homogênea com geometria projetiva que permite
essas operações de transformações de matriz. Então, eu vou encontrar sempre uma matriz com uma multiplicação que respeita a geometria afim e muda o posicionamento de pontos a fim de ter o nosso resultado visual esperado. Tá? Isso aqui eu não vou falar de projeção no WebGL, porque quando eu falar com vocês do tutorial 4 e 5, vocês já leram, inclusive, eu vou falar um pouco disso aplicado, e aí eu vou mudar um pouco o tema para o nosso último conteúdo, do que eu vou te explicar, que vai ser o nosso conteúdo que vai fechar uma pseudo-provinha, que a gente vai fazer daqui umas 1 ou 2 semanas, tá? Então eu vou pular a questão de geometria de perspectiva, do ponto de vista de OPGL, falei só uma teoria geométrica, tá? O que eu tenho falado em todas as aulas aqui é praticamente um conteúdo bem generalista sobre fundamentos de computação gráfica, né? São bem fundamentos. Eu falei um pouco de sistema de cores, falei aqui um pouco de perspectiva, falei um pouco de geometria, tá? Só que na abordagem prática tem algumas coisas que geralmente quem está começando a entender desse mundo não percebe. Então, se eu tenho uma noção de geometria, se eu tenho uma noção de sistema de cores, aí eu faço até uma pergunta para vocês. Será que você... aliás, eu vou fazer a pergunta, já vou até adiantar a resposta, né? No fundo, nada funciona da maneira que vocês pensam, né? Provocando alguém, a não ser por um estudo prévio, poderia imaginar por que todas as pessoas dizem que trabalhar com computação gráfica do ponto de vista de baixo nível é sempre multiplicação de matrizes? Ou complemento ainda a pergunta, vocês que viram um pouquinho do que eu falei nas primeiras 4, 5, 6 aulas, vocês entendem do porquê que essa frase seria verdadeira? Nas aulas de muita coisa de álgebra linear, dá para ter noção de que as transformações lineares são úteis nessa área. Mais do que... Pode falar, André. Não, é isso mesmo. Mas mais do que isso, vocês conseguem, às vezes, ter um pouco de intuição de por que eu não uso geometria euclidiana, clássica ou cartesiana? Que quando você trabalha com matriz, fica mais fácil definir atividades paralelas e paralelizar isso na placa gráfica? Não é bem isso, André, mas é claro que passa por esse ponto que você falou. Mas um principal ponto, para quem trabalhou, quem viu um pouquinho de AOC, o que é barato na LU? Que tipo de operação é barata? Soma e... básicas, soma e Só subtração. isso. Só isso. Soma, subtração, bit a bit, essas variações pequenininhas, né? Radiciação é uma coisa barata? Não. Não. Você já deve ter visto. Eu sei que radiciação é algo extremamente caro, tá? E eu não lembro mais a ordem de grandeza, me até fugiu a memória, mas é muito mais caro que uma soma e uma multiplicação, tá? E fica claro que a nossa geometria euclidiana, todos os cálculos que a gente faz, passa por raiz quadrada, não passa? Sim. Eu queria evitar ela, mas vamos ver. Mais do que isso, quando eu falo de geometria afim, geometria euclidiana e variações e outros modelos, existem condicionais para cada operação ser executada. Na geometria clássica eu não posso multiplicar um ponto por um ponto. Aqui eu já tenho efeitos que eu posso até multiplicar um ponto por um ponto, eu vou ter um outro resultado, mas o fato é que na geometria euclidiana eu não posso executar algumas tarefas, tá? O hardware não poderia, e quando eu executo uma tarefa, eu teria que decidir qual que é o resultado. Por exemplo, o uso de coordenada homogênea, que eu não vou discutir aqui o embasamento matemático, mas a própria multiplicação já diz o resultado do que ocorreu. Então, eu não preciso de uma última para definir qual que é o resultado, ou uma regra. Eu pego o que está na pilha e multiplico. Eu pego o resultado e multiplico de novo. Eu não tenho que ficar verificando o que é. Então, o que o André falou como paralelismo, eu vou usar o gancho para dizer que
a entrada e a saída de outra operação, que é a saída de outra, que é a saída de outra, sem nenhum tipo de preparação. É uma pipeline realmente, entrada, saída, entrada e saída, que não aconteceria em um sistema de coordenada clássica. O que eu falei faz sentido para vocês? Sim. Então, assim, primeiro é que a abordagem matemática que a gente aprende no ensino médio e assim por diante é muito bom e intuitivo para a gente, mas nem sempre é bem feito para rodar numa máquina. Segundo, esse sistema de coordenadas cartesianas não foi inventado pela computação gráfica. A computação gráfica apenas procurou, entre os modelos matemáticos existentes, aquele que melhor se adequa ao entendimento da máquina. Sendo que, provavelmente, a forma com a qual a gente aprende, como tem pessoas que estudam isso, a gente acredita que é o modelo mais fácil de uma pessoa humana entender. E o pensamento humano não é diretamente compatível com o pensamento da máquina, porque são critérios diferentes, formas de trabalho diferentes e assim por diante. Então, acho que o legal é vocês perceberem, por que eu usei matriz? Cara, é porque a matemática clássica, ela tem desvantagens na máquina. E tem uma outra forma de matemática que ela é extremamente indicada. Para processamento paralelo, facilidade de desenvolvimento de processador. E mesmo assim, como a gente fala de tecnologia, eu não falei ainda dessa aula, vai ser a próxima, provavelmente, na semana que vem, é que eu vou falar da história da computação gráfica, como esse hardware evoluiu. Porque não é fácil multiplicar matrizes também, mas é mais fácil do que o outro jeito, tá? E aí, a minha pergunta final foi: vocês podem ter engolido o que eu disse sobre multiplicação de matrizes, fazer uma translação e uma rotação. Tem uma técnica e um procedimento matemático ali por trás. Mas a pergunta que fica é: pelo menos há uma intuição justificada entre vocês de por que isso é mais prático para a máquina? Baseado no que eu acabei de falar? Bem, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou sair de um mundo muito abrangente de visibilidade, de 3D, 2D, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns algoritmos de baixo nível, tá? E vou mostrar como, antes de eu falar de geometria, de 3D, de 2D, como tem outros tipos de ferramenta que também criam barreiras mentais com a gente. Então, primitivas gráficas, quando você desenha uma reta e um círculo aí no WebGL, que aquilo é uma primitiva gráfica, tá? São bilhares de primitivas gráficas para gerar uma imagem, como que a gente considera real, né? Elas são constituídas por elementos básicos, que são pontos, segmentos, polígonos, polilinhas, polígonos, arcos, elipses e assim por diante. As primitivas já são definidas, as primitivas já definidas dão na origem às novas primitivas, então são primitivas simples que dão na origem a primitivas maiores, né? Então, uma sequência de polilinhas eu vou ter lá um segmento, aí se eu juntar eu vou ter o polígono, a circunferência é um caso particular da elipse, como a gente aprende até na matemática e na geometria. Entretanto, se eu tiver aí esses tipos como processamento gráfico, como primitiva gráfica, às vezes para vocês, acho que todo mundo já pode ter passado por esse problema, mas todo mundo tem aqui notoriedade, conhecimento mínimo para entender a razão disso, é o fato de que quando você vê um jogo em 3D num videogame ou num ambiente gráfico processado, são bilhões e bilhões e bilhões de primitivas gráficas de tamanho tão pequeno que te criam a simulação de um ambiente gráfico, de uma imagem em tempo real. Mas tudo é baseado em ponta e reta, assim como eu faço a brincadeira que na computação, apesar de toda a programação fantástica que vocês fazem, tudo acontece com if, else, while. Então, cria-se camadas, 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 mas tudo é if, else e while. O resto é só uma aglomeração. São só duas estruturas básicas, praticamente duas estruturas básicas de lógica que fazem toda a computação que vocês têm hoje. Entretanto, quando vocês fazem um viewport ou um window na sua situação, vocês têm uma janela gráfica e essa janela gráfica tem uma característica muito importante, é que ela é uma matriz de largura por altura.
Todos os dispositivos gráficos padrões que a gente tem acesso hoje são matrizes, representados por linha e coluna. Todos os dispositivos gráficos. Eu sou capaz de dizer que até algum tipo de sistema futurista que trabalhe com uma projeção, um holograma, ele ainda assim trabalhará com uma matriz em 3D, com algum tipo de projeção de luz para ter resultado, mas ainda assim a computação toda baseada em matrizes por causa de um espaço discreto. Tá? Então eu tenho como ponto, trataremos como ponto, como um pixel, que geralmente eu tenho aqui posição e cor. E como visto, o tamanho do pixel vai depender da resolução da imagem e do dispositivo de origem. Como eu falei um pouquinho com vocês de resolução, de viewport, se eu tenho uma televisão 4K e ela é de 10 polegadas ou de 90 polegadas, ou eu vou ter espaços em branco entre os pixels, espaços negros ou espaços entre os pixels, ou eu vou ter pixels que são N vezes maiores do que o pixel original. Então, o pixel, apesar de ter uma unidade elementar, quando ela está em um dispositivo de saída, ele tem tamanho variável. As operações de manipulação de pixel representam mudanças essenciais na computação gráfica, pois é assim que eu vou manipular e gerenciar todas as imagens, tudo que eu quero mostrar. E os elementos gráficos mais complexos possuem sequenciações que possam ser construídas cada vez mais complexos. O ponto de vista, que além de ponto, eu tenho um conceito de reta, e na matemática a gente aprende aí o conceito de reta, do ponto de vista matemático, que a reta é descrita por mx mais b, que é uma forma paramétrica de ver a reta, né? Ou ax mais b, da maneira que a gente trabalha na geometria mais clássica e mais básica. Mx mais b, vocês costumam conhecer isso, conhecer essa estrutura no segundo grau, para fazer a equação paramétrica de uma reta. E, como eu estava citando, quando a gente desenha alguma coisa na tela, nós temos vários tipos de geometria, vários tipos de representação. E aí eu vou trazer um problema que eu até usei na aula de ontem de técnicas de programação, para vocês terem noção do que significa desempenho em computação gráfica no seu nível mais baixo de todos. Aí vem um problema. O problema se chama, dado n pontos em um plano, como determinar a distância mínima entre eles? Todo mundo entende que isso é um problema elementar e que muito facilmente a gente pode ter que resolver ele. A gente não, né? Que a placa gráfica tem que resolver ele internamente. Sim. É aquele problema de calcular os triângulos lá, ele basicamente consiste em calcular a distância mínima, fazer a reta entre eles e pular para o próximo triângulo, correto? Leonardo, na verdade depende da implementação, porque alguns desses aí, ele usa como referência a ordem que a gente inseriu, né? Mas com certeza, se pudesse fazer um desenho um pouco mais livre, passaria por isso sim. Inclusive os algoritmos usam isso, com certeza, como é que você está falando, mas a maioria das vezes a gente tenta usar a ordem a qual a gente insere os números do vetor para evitar, inclusive, esse transtorno. Acho que no Strip Fun é que ele faria isso, mas você falou é correto. Entendi. Mas vocês concordam que isso... A minha primeira pergunta é a seguinte: é evidente que isso é um problema, assim, corriqueiro? Corriqueiro? Sim. E aí eu faço uma pergunta para vocês, é uma pergunta até muito interessante. Que algoritmo vocês fariam para ter N pontos em um plano, descobrir quais dos dois são os mais próximos? Tirando o Luan, que eu acho que faz a disciplina de técnicas comigo, quem é que saberia dar um exemplo de algoritmo? Os programadores hardcore que tem no grupo aí, ó, que acho que são super bons. Eu tenho um vetor de pontos e eu quero saber qual é a menor distância entre os dois. Sem fazer raiz quadrada. Não, a brincadeira eu entendo que eu não vou usar raiz quadrada, já tenho spoiler. Mas a primeira resposta de vocês pode ser com raiz quadrada, porque a outra é mais difícil de pensar em teoria. Embora a proposta é muito simples, mas é aquela só que a gente sempre diz em programação e matemática, né?
A resposta é muito simples quando alguém te conta a chave. Olha, eu não sei se funciona, porque aí são duas dimensões, mas assim, eu acho que a proposta ingênua seria calcular a distância entre todos eles e achar a menor, mas eu talvez poderia ordenar pela coordenada e pegar o primeiro e o último, que essa já seria a maior distância, e pegar o primeiro e o segundo seria menor. Mas eu não sei se funciona porque a 2D, essa distância, ela é a distância de Pitágoras, né, correto? Mas aí você foi por um caminho interessante, Leonardo, que é o caminho, inclusive, aproximando da realidade. Só que você pode, a gente vai reduzir, inclusive, aqui agora, essa abordagem pelo plano linear, tá? Eu não vou trabalhar aqui a complexidade disso, eu vou mostrar uma curiosidade. Então, por exemplo, com certeza isso aqui é uma proposta bem genérica. A proposta mais trivial de todos que a gente aprende é o quê? A distância entre dois números é a raiz quadrada das distâncias, né? Da soma das distâncias, da soma das diferenças. Eu teria que fazer para cada um desses números a comparação com todos os outros, não é assim? Eu ia falar um negócio de. Esqueci o nome, se é produto vetorial. A gente não vai Talvez. precisar de... Tem soluções, eu vou trabalhar com isso não. A gente usa geralmente produto vetorial, André, para saber se são colineares. Ah, sim. Acho que, se não me engano, me falha a memória. Fala, Bacu, o que você ia falar. Transforma isso num grafo e faz um Dijkstra? Eu vou dar um spoiler para o Bacu. O Luiz falou exatamente isso na aula de ontem. O Luiz que do ano abaixo de vocês. Mas aí eu vou responder a mesma coisa, Bacuque. Eu só tô querendo fugir de uma raiz quadrada. Estando querendo me tacar um grafo de complexidade enorme com o Dijkstra. Pensa, eu só quero fugir de uma raiz quadrada. E você mandou rodar um Dijkstra nele. Imagine numa placa gráfica de 4K pontos, eu descobri qual que é a menor distância com Dijkstra. Fica claro o problema? Vamos lá. Mas assim, igual eu falei, eu não vou entrar em detalhes da solução, eu só vou mostrar rapidamente a ordem de grandeza. Claro que isso aqui, ó, é uma solução cara. Primeiro, porque eu não quero, de forma alguma, raiz quadrada. Ô, saco. Tem como desenhar isso aqui? Aqui tem um pointer. Ctrl P. Então é o seguinte, eu não quero... Ctrl P. Não foi, não? Ctrl P. Não desenhou, não. Deixa pra lá. Então, na verdade, olha só. Primeiro, eu quero fugir da raiz quadrada. E segundo, que esse cara aqui é n ao quadrado. Vocês concordam? A solução é pegar um n, comparar com todo mundo, pegar o outro n e comparar com todo mundo. Fica bem claro que isso aqui é um for de for? A primeira solução trivial? Que nesse caso aqui usa n ao quadrado? Sim, isso é claro. Tranquilo? E aí, é só para a gente brincar um pouquinho com a dinâmica de... Não entendi isso aqui, não. Tá bom. Então, só para brincar, isso aqui é uma n quadrada com raiz quadrada. Ou seja, é caro. Não, ele é muito barato para rodar uma vez. É caro para rodar um monte. Tá? Aí, eu até eu brinquei ontem com os meninos. Eu tô sem aqui o pincel desse slide lazarento. Eu tinha que colocar o pincel aqui e eu não estou conseguindo. Ball pen. Mas não fica aqui, não. É no outro slide que eu escrevo? Ah, agora achei. Beleza. Agora funcionou. Como é que eu desfaço isso aqui? Não desfaz. Vai ficar agora na tela. Então, olha só. Então, na verdade, eu quero aqui... Eu tenho a dinâmica, eu tenho aqui de n ao quadrado, tá? E eu ainda tenho o problema da raiz quadrada que eu queria evitar, porque isso aqui é muito caro. Aí eu tenho uma abordagem que é o quê? Eu tenho aqui o vetor de planos, eu guardo todos eles, e aproximando o que o Leonan falou, embora eu acho que ele não percebeu que ele estava falando direitinho, mas acho que a proposta ele começou a pensar no caminho, foi o seguinte. Se fosse dados, os pontos fossem numa reta 2D, como é que a gente faria? Que mudança que poderia ser feita se fosse numa reta? Você nem precisa de calcular a distância, mas pode só olhar a coordenada x dele e ver a que tem a menor diferença, você já achou a menor distância entre eles.
Mas aí, achar a menor diferença é o quê? Linear N. Não, você tá falando aqui de linear, mas é no quadrado, cara. Porque se eu Tem que ser, pegar... né? Eu não tô considerando que os pontos estão ordenados, então. Eu tô Isso, considerando que os pontos são ordenados. essa é a brincadeira. Se eu não ordenar, eu tenho que esse cara aqui é n ao quadrado, né? Para fazer essa teste do Leonan, tá? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que ordenar esse cara. Aí ordenar esse cara seria o quê? N log N. N log N. Depois que eu tiver ordenado, como é que eu faço para quanto tempo que eu demoro para descobrir qual que é a menor distância? N. N, porque eu rodo aqui dentro. N ao quadrado mais N, não é assim? Então, a simples manipulação de uma ordenação de pontos, se eu tivesse 1024 pontos, aproximadamente, qual que seria meu número de operações, né? 1024 seria 100, 1 milhão e tanto. 1 milhão, para comparar 1000 pontinhos na tela. Lembrando que sua televisão é 4K, tá? Seria 1 milhão. E se eu fizesse uma ordenação com um algoritmo um pouco melhor, eu teria de cara o quê? 11 ou 12 mil, não sei. 11 mil. 11 mil. Que aqui o log vai dar 9, assim, vai dar 10 mil, praticamente os mesmos 10 mil mais 1000. Entendeu? Então é uma diferença muito gritante. É até um reforço, para quem não sacou isso em Ed 1 e Ed 2, por isso o algoritmo N ao quadrado nunca funciona. Porque, brincando assim, né, com um pouco de exagero, qualquer coisa no log N é absurdamente menor, né? Então aqui eu usei uma abordagem. Então foi só uma brincadeira mostrando como é que a geometria clássica, a gente tem que usar algoritmos computacionais mais eficientes, por quê? Eu estou falando de 1 milhão de cálculos, gente, mas eu vou colocar uma distância de 2 pontos. Você já pensou que na computação gráfica eu tenho que fazer uma cena que tem milhões de pontos, que roda 29 frames por segundo, e são 4K pontos na tela? Se fazer uma operação gastasse isso aqui, já era, tá? Então aí fica a título de curiosidade de comparação. O tempo que eu comecei em log N mais N, e aí a mesma abordagem que eu fizer isso, eu consigo aplicar isso no plano 3D, tem algoritmos clássicos que resolvem isso, eu estou trabalhando isso lá na disciplina de AED, mas, de certa forma, o que é importante nessa disciplina de CG é só entender que algumas manipulações são bem importantes. E a primeira, não quero estar o algoritmo em si que faz essa divisão e conquista, né? Se chama de divisão e conquista nesse ambiente do mundo gráfico, que é tirando sarro, né? Quem quiser resolver está lá no Maratona, inclusive, mas na outra disciplina. Mas, de certa forma, o que eu estou mostrando aqui é como manipulação algébrica muda a eficiência do algoritmo de forma extrema. E aí eu vou baixar agora mais o nível, tá? Mais um pouquinho. Eu preciso converter um círculo no mundo discreto em um círculo em espaço matricial. Todos os círculos que vocês veem nessa interface do seu monitor têm o formato, se eu pôr o zoom, vai ter o formato serrilhado igual ao formato da direita. Todo mundo entende isso com clareza? Sim, sim. Bem, essa representação, eu faço mais uma pergunta cômica, né? Você acha que o cara vai usar a equação do círculo para resolver isso aí? Todo o círculo que eu vou desenhar na tela, eu vou usar a equação do círculo para desenhar um círculo na tela? Calcular diâmetro, quadrado, raiz do raio, caramba, 4? Não, pelo que eu vi, existem representações muito mais eficientes, tipo NURBS, que eu acho que com 4 pontos você consegue representar uma curva inteira, não? É quase isso, Adriel. Então, vamos ver os dois aqui. Esse nome que você falou eu não conhecia, por sinal. Então eu conheço algoritmos mais clássicos. Eu vou mostrar para você alguns algoritmos mais clássicos que vai fazer, qual é o impacto deles no desenho. A gente não vai ter que aqui desenhar, eu quero só que vocês entendam principalmente a diferença entre eles. Um ou outro eu vou pedir que você saiba a implementação. É super comum de perguntar na provinha uma tabelinha para você fazer uma representação ou algo assim, né? Mas a pergunta é, eu preciso converter esse cara do mundo real em espaço vetorial, a implementação tem que ser em placa gráfica e de preferência em assembly otimizado. Porque, cara, é muito simples a pergunta. Na sua tela, do seu monitor, quantos círculos será que foram desenhados neste momento aqui? A cada segundo. Na página web, quantos círculos são desenhados? Entendeu? Assim, a quantidade de círculos desenhados ela é estrondosa, retas.
Se eu tiver um ganho de 1% em um algoritmo, é 1% em toda a computação gráfica. Porque na primitiva, se eu otimizo ela, eu otimizo de forma exponencial todos os outros algoritmos que usam ele de forma direta. Tá? Então, a gente vai discutir muito da simetria, reflexão. Primeira coisa interessante sobre o círculo, já dando spoiler, cá. Isso aqui é um círculo. Mas se eu fizer assim, eu tenho esse círculo que é igual de cá. Se eu fizer assim, eu tenho que esses 4/4 são iguais. E se eu fizer assim, eu tenho que, no caso de um círculo, todos os oitavos desse círculo, se minha reta fosse reta, né? Seriam completamente lineares, iguais. Basicamente, fazer uma simetria de multiplicação de pontos. Mais do que isso, talvez esse pedacinho de 1/8 ele pudesse ser muito próximo também ao de cá. E eu vou dividindo, até um ponto que eu vou ter um algoritmo de decisão muito interessante para desenhar um círculo. E não vai ter nada a ver com a equação do círculo. Tá? Então, qualquer média pode ser refletiva em duas partes, né? Quando elas são iguais, a gente fala que ele é simétrico. Características desejáveis num segmento de reta, na conversão matricial, é que a reta tem que ser o máximo linear possível, ela tem que ser precisa para fazer o desenho e não ter gaps, não posso ter buracos numa reta, porque senão não vai ser uma reta, né? Eu tenho um espaçamento relativamente bom e uniforme dos pixels. A intensidade depende da inclinação da reta, para definir como é que a intensidade dos pixels vão aparecer. Continuidade, que é justamente a ausência de gaps que eu falei que é igual de saltos. E extremamente rápido no traçado dos segmentos. Tá? Extremamente rápido o traçado dos segmentos. Tá? Então, aí eu tenho alguns algoritmos. Então, de cara, já vou dizer que nós não vamos usar a equação da reta. Nós não vamos usar a equação da reta, porque não rola. Tá? Então, entre os algoritmos que a gente pode definir, a gente vai definir alguns critérios para desenhar e como converter uma reta em uma matriz, em uma matriciação, numa rasterização. Não falei esse termo, né? Desculpa, pulando aqui, ó. Esse efeito aqui, não falei a palavra. Esse efeito aqui é o que a gente chama de efeito raster. Então, se alguém rasterizou, tá? Se alguém rasterizou esse círculo em uma matriz, é o verbo raster, tá? Então, a imagem rasterizada é a imagem que eu tenho ela no formato computacional e eu converto ela no seu formato matricial. Inclusive, geralmente, com a dinâmica, quando eu transformei ele no ambiente raster, teoricamente, eu não consigo voltar trivialmente ele para o ambiente contínuo, tá? Então, beleza. Então, a gente vai ter uma dinâmica aqui. Um segmento de reta definido por seus extremos. Então, aqui em dois extremos. Para isso, tem uma questão interessante, que é para definir, se eu saber se um segmento é antes do outro, eu posso fazer uma substituição de y e x para ver quem é o primeiro segmento do ponto e as diferenças entre eles. E essas diferenças entre os pontos da reta vão definir como serão a relação de inclinação. Então, quando eu faço uma conversão, o que a gente vai perceber? Se eu tiver duas retas paralelas, uma reta sobre o eixo x, significa que eu não tenho variação de x para o y nessa reta. Então é só fixar o y e printar todos os zeros. Se eu fizer uma reta na horizontal, é a mesma coisa. Eu vou fixar o x e vou fazer vários y na sequência. E baseado nessa inclinação da reta, o que significa que a cada x de espaço eu faço um step. Então olha só essa situação. Num critério de conversão, eu podia ter aqui um x e andar um y, sempre linearmente. Eu tenho aqui um outro exemplo que a cada 2x eu ando um y. Eu tenho a cada 2 eu faço 3, 3 depois 2. E então eu vou criando padrões. A partir da inclinação da reta, eu escolho um padrão e simplesmente traço, em vez de ficar calculando. Então a primeira intuição sobre a facilidade fica clara, que a opção número 1 seria na geometria pegar para cada x, jogar no y, colocar a equação, pegar o valor e colocar no raster. A segunda era, deixa eu estudar um pouco a inclinação, ver como é que funciona a reta, acho o padrão que encaixa e eu simplesmente dou play naquele padrão e imprimo tudo. Fica clara essa abordagem? Fica claro. O impacto dela? De antemão, já vou dar outro spoiler dos slides da frente, que é o seguinte.
Essa reta que eu desenhei com esse padrão é uma reta sempre perfeita? A resposta vai ser não. Ela vai ter pequenos defeitos, tá? De uma escolha. Às vezes, quando você olha bem de zoom assim, ó, ela não é a reta perfeita. Mas qual que é o detalhe que eu falei aqui agora? Ela não é perfeita quando eu dou zoom. Da sua distância do monitor, cara, qual que é a chance de você ver esse detalhe no monitor? De como eu escolhi o serrilhado, se foi um pouco para cima ou um pouco para baixo o pixel que eu pintei. Zero. Você não vê. Então, como não traz impacto visual, você ignora, não usa a equação perfeita, não usa a reta perfeita, mas usa uma reta que engana muito bem os seus olhos e é eficiente perante o custo-benefício. Fica clara essa escolha? Que ela vai acontecer a todo tempo a partir de agora? Tá? Seguindo aqui essa conversa, então, quebrou aqui o slide também um pouquinho. Aqui eu tenho um algoritmo chamado de algoritmo incremental, tá? Esse algoritmo incremental quebrou aqui o slide um pouquinho a jogada, mas aqui é praticamente x1 menos y2, x1 menos x2. Eu tenho o coeficiente da reta, tá? Então eu calculo uma única vez, um certo valor y baseado no coeficiente da reta, tá? Calculo o coeficiente uma vez, uma divisão, faço subtração, e aí com base nesse cálculo de coeficiente da reta, eu consigo fazer o quê? Dizer se eu vou escrever o pixel de uma cor ou de outra. Então eu ando um x, o que é o tipo incremental? Esquece a reta, cara. Eu sei que a reta é mais ou menos com esse grau de inclinação. Eu tenho esse coeficiente de troca. Então eu vou dizer um x, vamos supor que meu coeficiente, não é o caso aqui, tá? Ele fosse uma regra de 3 em 3. Basicamente seria o quê? Coloca um x, se for pinto um x, um x, um x, no próximo eu if, contador girou, eu pulo y, y, contador girou, y, y, e eu desenho a reta inteira em tempo de espaço de soma e comparativo, o que é muito mais barato que rodar milhões de raízes quadradas para definir o ponto. Então essa aqui é a base rápida do algoritmo incremental. Eu tenho um m calculado no Δx e Δy, que é o coeficiente angular da reta. Baseado nesse m, quando eu ando o x, eu vou fazendo uma soma incremental e vou decidindo se eu pinto em cima ou pinto embaixo, com um arredondamento. Ok? Então, esse é o primeiro algoritmo, é o DDA, é o algoritmo incremental para desenho de reta. Esse algoritmo tem alguns problemas, e os problemas foram resolvidos basicamente pelo algoritmo de Bresser, que é um algoritmo de ponto médio. O problema do algoritmo do DDA é que em alguns momentos eu tenho retas muito feias, muito discrepantes. Eu tenho sequência errada de elementos, porque a aproximação dele é muito ruim, porque é 0 ou 1, tá? Então é tipicamente o seguinte, como eu dou um round, que é um arredondamento, o meu DDA, que é o meu incremento, eu faço um dividido por outro, deu 0,1 de resto, né? Então eu vou desenhar o 0 é o de baixo e o 1 de cima. Aí deu 1,1. Eu arredondei para 0, pintei o 0. Esse 0,1 ele é descartado. Então a cada ciclo, eu perdendo 0,1, chega uma hora que eu tenho uma discrepância muito grande nos cálculos. Vocês vão ver que vocês olharem um pouco o algoritmo, tá? O Bresser, ele reduz um pouquinho isso, porque em vez de pegar esse ponto aqui, esse 0,1, e perder arredondamento, o que ele faz? Ele faz uma média dos dois pontos e arredonda se for 0,5. Então, se for 0,5, vai para baixo. Se for maior que 0,5, ele pode ir para cima. Então, essa proposta do ponto médio, que é o ponto entre 0,5, que é uma multiplicação que ele faz, eu consigo definir. Se ele estiver acima do ponto médio, que no fundo é o 0,5 por padrão de cálculo, ele fica em cima. Se for abaixo, ele mantém abaixo. Eu vou consertar depois. Aqui ficou... Está um pouco... Não coloquei na tela, quebrou aqui a formatação, mas basicamente eu vou ver a cada ciclo se o arredondamento é mais 5 ou menos 5. Tá? Então, aí eu tenho o caso do ponto médio, que basicamente fala desse tipo de abordagem. Então, eu guardo os coeficientes da reta. Mesmo assim, eu tenho aqui muitos cálculos, tá? E para fazer divisão, porque como eu vou ter que dividir um ponto pelo outro, eu tenho que encontrar o 0,5 como referência, e divisão é muito caro na computação na LU,
Um ajuste que ele faz é multiplicar todo mundo por 2, e aí não tem que fazer mais divisão. Ele faz só soma. Mas basicamente aqui são instruções. Eu devo pôr uma aula no YouTube para vocês olharem, não a minha, de algum professor, explicando um pouquinho mais com detalhes desses algoritmos. Mas o importante é perceber isso. A diferença de um para outro é que um faz a correção da reta e é ineficiente. O DDA faz salto incremental, mas faz retas muito ruins, com buraco. Ele é muito rápido, mas deixa buraco e faz algumas coisas muito ruins. Eu tenho o Richard Bresnan, que ele, sem perder muita eficiência perante o DDA, ele é mais caro que o DDA, mas não é muito mais caro, é praticamente a mesma coisa. E aí ele ganha a linearidade das retas. E aí eu tenho Bresnan, que com o algoritmo de ponto médio, praticamente ele equaliza. Então vocês vão ver da hora oportuna com um exemplo rodando com a tabelinha de YouTube, que eu vou ter que... Já tem aula de YouTube que eu vou postar para vocês, então foi eu que fiz. Ponho lá no chat que a disciplina nos siga. Aqui eu vou ter a questão de que eu tenho no Bresnan a multiplicação por 2, então o que seria o dy dx, que é a divisão por a por b, eu multiplico por 2 para eu não ter que ficar dividindo, tá? E aí eu arredondo um pouquinho e eu vou plotar o ponto final. O que muda de um para outro é a forma de decisão, tá? E aí eu faço o desenho de uma reta de forma bem direta e sem muitos problemas de desempenho. Bem, eu vou falar hoje só de primitiva de reta, tá? Só dessa primeira parte, primitiva de reta e assim por diante. Na aula que vem eu vou falar aqui de círculos, ó. Aí vocês vão ver que desenhar um círculo é basicamente desenhar uma reta num formato diferente. Falo de anti-aliasing. E aí eu vou meio que encerrar o que eu chamo da primeira etapa da disciplina. Então eu vou marcar uma prova daqui a 2 semanas, vou definir os textos que vocês vão ter que ler, mas basicamente é uma prova de consulta, né? Então ela é mais uma prova para vocês colocarem no papel aquilo que você sabe. O formato da minha prova é que eu dou a prova no horário de aula, eu vou marcar com bastante antecedência, uma aula síncrona. Você recebe o PDF, vocês têm 2h30 para me entregar. Obrigatoriamente ela é feita no caderno, em papel. E aí vocês fazem a prova, tiram a foto com o celular, tem que se preparar para essa estrutura, aqueles que não têm estrutura devem me avisar. Vocês tiram a foto, montam um PDF, tem um aplicativo que eu indico que ele é muito prático de fazer isso, e vocês postam esse PDF ou no Siga ou no próprio Teams. E aí eu corrijo a prova de vocês, tá? Eu tenho plena consciência que a prova ela acaba sendo uma coisa que a gente manda não usar a internet, os alunos vão usar a internet, vão usar o que for. Então a prova ela vai ser muito mais no sentido de forçar vocês, que vocês tenham escrito alguma coisa na vida para entender o conteúdo, do que realmente ser uma prova que vai reprovar a galera, né? Mas vocês podem esperar uma provinha que vai ser, tipo, bastante explicação para colocar no papel aquilo que vocês acham. E muito ponto de vista pessoal, né? Onde, nesse ponto de vista pessoal, eu consigo gastar pelo menos minimamente quem compartilhou as respostas. Tranquilo? Então, só para vocês entenderem um pouco o roadmap, estamos no 2 de fevereiro. Vamos pensar numa prova já depois do carnaval, 15 de fevereiro, por aí afora. O conteúdo vai acabar praticamente nessa aula que vem. Então, vai ser noções de sistema de cores, noções de computação gráfica básica, da teoria clássica, noções de primitivas gráficas. São perguntas, assim, sempre bastante genéricas nesse sentido. E aí, hoje seria só sobre o trabalho prático. Alguém reclamou lá dentro, eu vou até ajustar realmente. Quem tiver problema, posso ver a questão da imagem, mas a ideia é que todo mundo tivesse o quadradinho lá com a sua imagem já pré-estabelecida. Deixa eu ver aqui. Vou até encerrar a aula já, na parte do vídeo, que agora não precisa mais gravar. Parará.